Olá, seja bem-vindo a mais um Transparência, o programa que reflete e traduz fielmente o compromisso do Tribunal de Contas em manter informado o cidadão sobre as mais diversas atividades por si executadas. Não saia daí e acompanhe ao detalhe a abordagem sobre competências que as entidades públicas têm para autorizar despesas inerentes à formação e execução de contratos públicos. A contratação pública é um procedimento administrativo que permite ao Estado suprir as suas necessidades aquisitivas, orientando-se por princípios que disciplinam a atuação dos agentes administrativos. A atividade contratual do Estado e das demais pessoas coletivas públicas é, no atual contexto, cada vez mais dinâmica e exige novas formas de concretização em função dos objetivos que se pretendem atingir na senda da satisfação das necessidades coletivas. A Lei da Contratação Pública constitui o regime geral para a formação e execução de todo e qualquer contrato a ser celebrado pelo Estado e demais pessoas coletivas públicas ou privadas, quando em causa estiver o exercício de funções materialmente administrativas. Nos termos da Lei dos Contratos Públicos, tem a competência de autorizar despesas, no caso em que uma entidade pública pretenda celebrar contratos, os seguintes órgãos: o titular do Poder Executivo, o vice-presidente, ministros de Estado, ministros e governadores provinciais, órgãos máximos do Instituto Público e com domínio público, serviços públicos e os demais gestores de unidades orçamentais dos órgãos da Administração Central do Estado. Também os gestores das unidades orçamentais dos órgãos locais do Estado. Em contratação pública, regra geral, a competência para a autorização da despesa é fixada em vários níveis de valores. Pela Lei dos Contratos Públicos, em função da posição hierárquica. O titular do Poder Executivo não tem limite para atribuir valores. É acima de 1.500.000, não tem limite. Ao passo que o vice-presidente, ele tem a competência de atribuir um valor de até 1.500 milhões de kwanzas. Os ministros de Estado, governadores provinciais, esses têm um limite de até 1.000 milhões de kwanzas. Ao passo que os órgãos máximos dos institutos públicos, as empresas públicas e com domínio público, têm um limite de até 500 milhões de kwanzas. Gestores de unidades orçamentais, das unidades orçamentais, dos órgãos da administração local do Estado, esses, por sua vez, têm um limite para atribuir a competência de até 320 milhões de kwanzas. A Lei da Contratação Pública constitui o regime geral para a formação e execução de todo e qualquer contrato a ser celebrado pelo Estado e demais pessoas coletivas públicas ou privadas, quando em causa estiver o exercício de funções materialmente administrativas. Adicionalmente, a Lei da Contratação Pública apresenta um conjunto de contratos que, em função da sua natureza específica, ficam excluídos da aplicação do seu regime. Porém, esta exclusão não inibe da aplicação dos princípios gerais que alicerçam a atividade de contratação na administração pública, como o princípio da prossecução do interesse público, o princípio da igualdade, o princípio da concorrência, o princípio da imparcialidade e o princípio da transparência. Para o Sistema Angolano da Contratação Pública, as práticas internacionais defendidas por organismos como o Fundo Monetário Internacional,
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e o Banco Africano de Desenvolvimento sugerem que o sistema de contratação pública deve assentar em 4 pilares, desde legal e regulatório, institucional, contratação e prática de mercado, bem como integridade e transparência. Com base no artigo 40 da Lei dos Contratos Públicos, as despesas relativas a contratos que deem lugar a encargos orçamental em mais de um ano econômico ou em ano econômico que não seja o da sua realização não podem ser efetuadas sem prévia autorização, conferida por decreto executivo conjunto do titular do departamento ministerial e do titular do departamento ministerial responsável pelas finanças públicas, salvo se resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, não excedam o limite de 320 milhões de kwanzas e o prazo de execução do contrato não exceda os 3 anos. De acordo com o anexo 4º da Lei 9/16, 16 de junho, Lei dos Contratos Públicos, entidades como o titular do Poder Executivo e seus auxiliares têm competência de autorizar despesas conforme limites impostos pela referida lei. No entanto, cabe ao Tribunal de Contas verificar se os níveis de aprovação foram respeitados e se as despesas inerentes a estes contratos foram previamente orçamentadas e cabimentadas. Embora muitos direitos já tenham sido conquistados, a igualdade de género ainda é um direito por adquirir. Muitas são as lutas diárias das nossas mulheres, no lar, no trabalho, no sistema de ensino, enfim. E como reconhecimento desta luta, as mulheres do Tribunal de Contas receberam uma linda homenagem na celebração de mais um 8 de março. Acompanhem. No Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, o Tribunal de Contas realizou um evento simbólico para homenagear as mulheres destacadas neste tribunal. Durante a celebração, o presidente do Tribunal de Contas teceu considerações pertinentes sobre a importância da mulher nos mais variados domínios da vida e terminou a atividade oferecendo a cada mulher uma flor. Está de parabéns o conjunto de colaboradores do Tribunal de Contas que prestaram esta linda homenagem às suas colegas. No entanto, é importante que os demais setores da sociedade reconheçam a mulher como parte fundamental do desenvolvimento socioeconômico e como alicerce indispensável para o funcionamento normal das instituições. Uma vez mais, um feliz mês das mulheres para todas as senhoras desta nossa linda Angola. A seguir, acompanhe a nossa curiosidade que lhe reservamos para o programa de hoje. Você sabe quais devem ser os procedimentos a ter em conta na formação de contratos? À luz do artigo 22 da Lei da Contratação Pública, para a formação dos contratos sujeitos ao presente regime da contratação pública, as entidades públicas contratantes devem adotar um dos seguintes tipos de procedimentos. A linha A, concurso público. A linha B, concurso limitado por prévia qualificação. A linha C, concurso limitado sem apresentação de candidaturas. A linha D, procedimento de negociação. A escolha deve ser efetuada em função do valor do contrato ou em função de outros critérios materiais legalmente estabelecidos. E com esta curiosidade terminamos o nosso programa. Estaremos juntos na próxima semana. Até lá!